informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem no seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa quinta-feira, dia 9 de novembro, levando para vocês os seguintes destaques. Apenas 17% das áreas de soja foram cadastradas aqui no estado. Emergência fitossanitária contra a lagarta continua em Mato Grosso do Sul. Obras da indústria da Coamo começaram em Dourados. Votação da medida provisória do refis do Fundo Rural foi adiada. Chuva causou estragos na zona rural de Novo Horizonte e as exportações de carne bovina subiram perto de 40% em outubro. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Mais um dia de tempo instável na região de Dourados nessa quinta-feira. Haverá sol e aumento de nuvens de manhã. Com isso, estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 133,00 à vista pela arroba do boi gordo. O Friboi de Ponta Porã ofereceu R$ 135 com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, o Brasil Global ofereceu R$ 125,00 à vista e o Friboi pagou R$ 127 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 22,50 e a de soja a R$ 61,50, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,26 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semear é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
O secretário de Política Agrícola, Nery Geller, participou na terça-feira de reunião com a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, quando solicitou a complementação de R$ 140 milhões em emendas parlamentares para o programa do Seguro Rural. Geller ressaltou que o seguro é um dos pilares da política agrícola e avançou muito nos últimos anos. As exportações brasileiras de carne bovina registraram alta de 39,7% no volume embarcado em outubro, com 144.615 toneladas, na comparação com o embarque realizado no mesmo período do ano passado, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. O faturamento, com as negociações realizadas no mês passado, girou em torno de 605 milhões de dólares, o que representa um aumento de 38% em relação ao que foi faturado em outubro de 2016. Responsável pela compra de 35.766 toneladas de carne bovina, Hong Kong continua sendo o principal destino da carne produzida pelo Brasil. No mês passado, as negociações com o país geraram um faturamento aproximado de 138 milhões de dólares, alta de 73% sobre o faturado no mesmo período do ano anterior. Hong Kong é seguido pela China, que importou 20.615 toneladas e gerou faturamento de 92 milhões de dólares, e Egito, que comprou 19.156 toneladas e possibilitou o Brasil faturar perto de 66 milhões de dólares. Foi aprovado em primeiro turno na terça-feira pelos vereadores de Campo Grande o projeto que visa estimular a agricultura urbana na capital, a partir da ocupação de terrenos ociosos cedidos temporariamente para o cultivo de hortas. O projeto deve passar ainda por segunda votação. De autoria dos vereadores Lívio Viana, João Rocha, Eduardo Romero e Ademir Santana, a lei tentará fortalecer a segurança alimentar das famílias e parceiros envolvidos no projeto, também gerando renda. Além de alimentos, as hortas comunitárias podem conter plantas medicinais e ornamentais. Conforme a proposição, os proprietários podem ceder essas áreas a terceiros para o desenvolvimento da agricultura sem correr no risco de perdê-las, pois o projeto não dará direito ao usuário de alegar uso capião, explicou o vereador Lívio. O Ministério da Agricultura prorrogou até julho de 2018 a vigência do decreto de emergência fitossanitária em Mato Grosso do Sul relacionado ao combate à lagarta Helicover parmígera. Segundo a Superintendência Regional do Ministério, a medida havia sido instituída pela primeira vez em fevereiro desse ano e permite, entre outras coisas, a importação de inseticidas à base de benzoato de amamectina, cuja entrada no país é proibida em situações normais. A Helicover parmígera ataca mais de 100 espécies cultivadas ou não, como soja, milho, café e sorgo. O primeiro registro da doença no Brasil ocorreu no oeste da Bahia em fevereiro de 2013. Durante quase 3 meses, de dezembro de 2016, janeiro e fevereiro de 2017, técnicos da Divisão de Defesa Sanitária Vegetal da Iagro visitaram propriedades rurais de diversos municípios, realizando um levantamento sobre a incidência da Helicover parmígera aqui no estado. Foram encontradas lagartas da espécie na região nordeste, na divisa com Goiás, contudo em quantidades sem risco de causar prejuízos econômicos. A praga está sendo monitorada diante do risco de surto. Foram iniciadas as obras da nova indústria da Coamo Agroindustrial Cooperativa em Dourados, que resultará nas unidades de esmagamento de soja e refinaria de óleo de soja, com previsão de entrada em operação em 2019. O estágio atual das obras encontra-se na fase de execução de terraplenagem. Atualmente estão sendo feitos os trabalhos de escavações para deixar o terreno aplainado. A execução da drenagem e logo após será iniciada a pavimentação no local, informou o engenheiro Emerson Manzano, gerente da indústria da Coamo em Dourados. Atualmente estão trabalhando na obra cerca de 100 trabalhadores contratados pelas empresas empreitadas para a obra, mas nos próximos meses esse número subirá para mais de 200 pessoas. O novo projeto da Coamo constará de uma indústria de processamento de soja para 3.000 toneladas dia, produção de farelo e óleo e uma refinaria para 720 toneladas dia de óleo de soja refinado, o equivalente a 15 milhões de sacas de soja ano.
A cooperativa está investindo 650 milhões de reais e a previsão é de que as obras sejam concluídas em 2019. O superintendente industrial da Coamo, Divaldo Correia, disse que a ampliação da produção com a instalação das 2 fábricas em Dourados vai aumentar a capacidade de processamento de soja da Coamo como um todo, das atuais 5.000 para 8.000 toneladas dia, o equivalente a 40 milhões de sacas por ano. A capacidade de refino sobe de 660 toneladas dia para 1.380 toneladas de óleo de soja refinado. Apenas 2.300 produtores rurais de Mato Grosso do Sul realizaram o cadastro das áreas onde está sendo cultivada a soja na safra 2017-2018. Foram registrados 461.743 hectares, ou 17,8% do total de plantio estimado, que é de 2.600.000 hectares no estado, de acordo com o IBGE. Segundo o levantamento da Iagro, apenas 2.331 produtores registraram as terras que receberam a semeadura da soja. O cadastro obrigatório deve ser realizado exclusivamente pela internet até o dia 10 de janeiro de 2018. O produtor que não fizer poderá passar por fiscalização e ser multado. No mesmo período do ano passado, já haviam sido cadastrados 510 mil hectares, de 3.869 produtores. À época, a Iagro havia recebido mais de 92% de adesão no cadastramento, recorde desde quando a exigência entrou em vigor como pré-requisito para a implementação de medidas de defesa sanitária vegetal no estado. A votação da medida provisória 793, que propõe um programa de refinanciamento de dívidas, REFIS, para o parcelamento dos produtores rurais com o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRURAL, foi adiada. A proposta foi feita pela deputada Tereza Cristina Dias, de Mato Grosso do Sul, na Câmara. Segundo os parlamentares que apoiam as alterações apresentadas à Comissão Mista do Congresso, a preocupação é que o documento perca o prazo de validade, com vencimento em 28 de novembro, já que não haverá sessões para a votação no Congresso na próxima semana, em decorrência do feriado de 15 de novembro. Na avaliação da deputada, que também é vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, as medidas atendem às necessidades do setor agropecuário, que tem particularidades em relação a outros segmentos de atividades econômicas. Uma forte chuva causou estragos na área rural de Novo Horizonte do Sul na terça-feira. Segundo a Prefeitura, choveu em 3 horas, o que estava previsto para todo o mês. Pelo menos 40 famílias ficaram isoladas devido à destruição de uma estrada destruída pelas enxurradas. Para chegar à cidade e outros municípios vizinhos, a alternativa é percorrer mais de 20 quilômetros por uma outra estrada, só que ela também está intransitável. Grande produtor de mandioca, Novo Horizonte do Sul contabilizou diversos prejuízos nas lavouras. Pelo menos 50 hectares foram destruídos. Em uma única propriedade não sobrou nada dos 25 hectares plantados há um mês. Prejuízo de R$200 mil. A Defesa Civil ainda está fazendo o levantamento dos estragos para decretar estado de emergência. O Conselho Gestor do Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja de Mato Grosso do Sul, o Fundemes, vai disponibilizar R$440 mil para apoiar eventos que divulguem os resultados de pesquisa e de transferência de tecnologia sobre os sistemas de produção da oleaginosa e do cereal. Os recursos serão repassados pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar, que vai selecionar os projetos. O fundo foi criado pelo governo do estado no fim de 2010 com o objetivo de desenvolver pesquisas e dar suporte tecnológico e de infraestrutura ao setor agrícola. Além de estudos na área, o Fundemes tem a finalidade de proporcionar melhorias no processo de produção, armazenamento, comércio e transporte dos grãos e também de propiciar a execução de ações para a prevenção e erradicação de doenças que afetam a soja e o milho. O vereador Cirilo Ramão, na Câmara de Dourados, pediu providências da Secretaria de Obras para a execução de patrulhamento e cascalhamento no distrito de Itaú.
Já o seu colega Olavo Sul solicitou também à Secretaria de Obras que seja realizado o patrulhamento e cascalhamento das ruas não pavimentadas do distrito de Vila Vargas. Em matéria aprovada na Câmara de Glória de Dourados, o vereador Maurício Marques Jesus teve matéria aprovada solicitando à Prefeitura para que tome providências com relação ao mercado do produtor, onde acontece todos os domingos a Feira Livre. Conforme o vereador, os fundos do mercado, conhecido como corredor, necessita de compactação com uso de cascalho. Temos recebido diversas reclamações dos usuários do mercado, principalmente aqueles que mantêm suas portas comerciais abertas todos os dias, bem como dos feirantes que vendem hortifruti granjeiro aos domingos no período matinal, disse o vereador. Ele destacou ainda que quando do tempo chuvoso, o local vira um verdadeiro lamaçal, dificultando a circulação de pessoas e de veículos. Trecho da rodovia MS 147 entre o município de Vicentina e o distrito do Potreirito ficou interditado na manhã de ontem após um caminhão que transportava calcário tombar na pista. O condutor revelou à polícia que o veículo apresentou problemas no câmbio, provocando o acidente. A carga transportada pelo caminhão ficou espalhada nos dois sentidos da rodovia. Ninguém se feriu. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Comissão mista aprovou mudanças no FUNRURAL. Em votação simbólica, comissão mista aprovou a polêmica medida provisória sobre renegociação das dívidas do FUNRURAL, o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural. O texto da relatora, a deputada Tereza Cristina, do PSB do Mato Grosso do Sul, acata quase metade das sugestões apresentadas nas 745 emendas de parlamentares, principalmente da bancada ruralista. Na proposta, os produtores rurais, frigoríficos, laticínios e cooperativas têm até 20 de dezembro para aderir ao programa de regularização tributária rural, que permite o pagamento das dívidas em até 180 parcelas. A entrada ou o primeiro pagamento gerou muita discussão. Inicialmente, a MP previa a entrada de 4% do valor total da dívida com o FUNRURAL. A relatora havia reduzido o valor para 1%, mas diante das críticas da oposição e na imprensa, prevaleceu o índice de 2,5%. Nesta terça, Tereza Cristina anunciou novos ajustes no texto. Nos foram apresentados argumentos para que incorporássemos as seguintes alterações: a ausência de limitação de valores para que o adquirente pague as parcelas com base em sua receita bruta. E passa a ser possível a utilização de créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativo da CSLL para a quitação do saldo da PRR. A adquirente é a empresa que compra dos produtores rurais. Essas mudanças facilitam o pagamento das dívidas por empresas que enfrentaram dificuldades financeiras e mudam a base de cálculo dos tributos. Outra mudança central é na alíquota do FUNRURAL, que cai de 2,1% para 1,3% para pessoas físicas. E no caso do empregador rural pessoa jurídica, a redução é ainda maior, de 2,5% para 1,2%. Apenas as agroindústrias permanecem com a mesma alíquota de 2,5%. Para vencer a resistência do PT, que obstruía a reunião, o líder do governo no Congresso, o deputado André Moura, do PSC de Sergipe, foi chamado para intermediar a negociação em torno do tamanho das prestações após a entrada, 0,3% ou 0,8% da média mensal da Receita Bruta. Eu estou aqui assumindo compromisso, logicamente que já discuti com alguns parlamentares da base do governo, é de que a gente faz o entendimento aqui na comissão do 0,8% para a gente poder finalizar esse processo aqui, mas sem compromisso de plenário. Possa ser que a gente até construa um entendimento ainda melhor para o plenário. O texto aprovado mantém algumas alterações polêmicas feitas pela relatora, como o desconto de 100%
aumento em multas de mora e de encargos legais, além do fim da exigência de garantia para o produtor rural com dívidas iguais ou superiores a 15 milhões de reais. O deputado Bongás, do PT Gaúcho, voltou a afirmar que a MP representa anistia de 18 bilhões de reais em prol dos ruralistas e é prejudicial aos trabalhadores do campo. Nós temos uma proposta que veio do governo, que já foi super generosa. Enquanto isso, a Previdência Pública do país, que o governo diz que está falida, o governo ajudou a fali-la, dando anistia ou dando vantajosas questões para quem não recolheu. Nós vamos estar fazendo que amanhã, depois, o agricultor familiar fique sem a sua aposentadoria. Ruralista, o deputado Valdir Colato, do PMDB catarinense, ressaltou que a medida ajuda a destravar o setor agropecuário. Importante para a agricultura brasileira, não há mais como postergar. Nós não vamos colocar os brasileiros, agricultores, na dívida ativa. Para não perder a validade, a MP sobre renegociação das dívidas do Fundo Rural deverá estar definitivamente aprovada nos plenários da Câmara e do Senado até o dia 28 deste mês. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra, perde o regado a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos um excelente dia. Marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM do Facebook e do YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.